Vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites dessa segunda-feira. Hoje só 3 joguinhos, 2 do Campeonato Italiano, 1 do Campeonato Espanhol e a dica para esses jogos vão rolar depois da vinheta. Hoje, de 2 às 4, vai ter uma aumentada especial também da 365 para o jogo entre Porto e Sporting. Eu vou analisar ela nas minhas outras redes, então me segue lá no @tiquinhoQA e eu já vou deixar o link no primeiro comentário fixado do meu grupo gratuito, onde a gente envia mais super cotações, beleza? Eu sou o Tiquinho, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos embora rodar a vinheta para as dicas de hoje. Vamos embora, pessoal, como eu falei pra vocês, 3 joguinhos, começando com o primeiro deles, jogo do Villarreal contra o Espanhol. Ambos os times estão brigando aqui por vaga em competição europeia, mas ambos os times não chegam em boa fase. O Villarreal não venceu os 3 últimos confrontos, tem 8 pontos aqui, uma distância bastante confortável em relação ao sexto colocado, mas chega aqui, como eu falei pra vocês, no momento titubeante, tendo perdido 2 jogos, perdeu pra Betis e Real Madrid, o que é totalmente normal, e empatou com a equipe do Sassuolo fora de casa, tá? A equipe vive, como eu falei pra vocês, um momento de oscilação, mas tem um ataque muito produtivo, envolvente e que cria muitas chances dentro de casa. É um time muito forte. Micta Dawson é um atacante muito bom. Gerard Moreno também, inclusive, é um provável marcador de hoje. Gerard Moreno balançou as redes em 6 dos últimos 10 jogos da La Liga, tá? E é um jogador de muito gabarito. O adversário, por sua vez, é o Espanhol, que tá na parte de cima da tabela, mas que vive o seu pior momento na competição. O Espanhol tomou aí 4 derrotas nos últimos 5 confrontos e tomou a mesma quantidade de gols que tinha tomado aqui em várias outras rodadas anteriores. Tá muito ameaçado de sair no G6 e precisa urgentemente de recuperar o seu desempenho. Diferente do Villarreal, perdeu para algumas equipes mais frágeis aqui, como o próprio Valência, o Alavés em casa e também a equipe do Girona, perdeu para o Barcelona aqui, o que é totalmente normal. Antes disso, o time tinha conquistado 5 vitórias seguidas, 3 delas fora dos seus domínios, e é isso que o time vai tentar retomar hoje, tá? O Villarreal tem um histórico positivo, venceu na ida também, só 2 dos últimos 10 jogos do Espanhol terminaram com uma diferença de mais de 2 gols, e o Villarreal é um dos times que mais sai na frente nesta competição. Ele saiu na frente em 15 dos 21 jogos que disputou. Eu acho que vai sim ser um confronto um pouquinho apertado para o Villarreal, mas acredito que cedo ou tarde o time vai acabar conseguindo fazer valer o seu melhor desempenho, tá? O Espanhol tá em queda livre, o Villarreal buscando o seu melhor caminho, mas achei a cotação justa em 1,74. Para bilhete, pessoal, dupla chance do Villarreal tá muito bem defendido, vou até deixar um bilhete no final do vídeo com essa dica. E para bet do vídeo aqui, o que eu mais gosto é o menos 0,25 ao vivo do Villarreal, esperando um pouquinho o jogo começar e a cotação subir um pouquinho pra gente ficar defendido em caso de empate, perder só metade da stake. O Espanhol é um time perigoso, fez gols aqui em muitos jogos fora de casa, e o Villarreal vive uma oscilação também que não dá pra descartar, então menos 0,25 é a melhor pedida aqui, tá? No segundo jogo, pessoal, a gente tem uma expectativa de vitória da Atalanta diante da equipe do Cremonese. A Atalanta que tá crescendo muito de produção, subindo na tabela e já ameaçando aqui o sexto e quinto colocado, que são Como e Roma, que também joga hoje. A Atalanta chega com um poderio defensivo muito grande, não tendo sofrido gols aqui em 4 dos últimos 6 jogos, em 7 dos últimos 10 confrontos que disputou. Dentro de casa, o time conseguiu vencer não só o Torino, como o Parma recentemente, e venceu também, vou até abrir aqui pra gente ver em todas as competições, na Copa, a equipe da Juventus por um sonoro 3-0, deu um choque de realidade. Quem tá jogando muito bem lá é o Scamacca, atacante da equipe, provável marcador de hoje também, que abriu o placar aqui nas últimas 4 vezes, tá? E todas as vezes que ele abriu o placar, o Atalanta venceu, beleza? O Cremonese é um dos times que é mais frágil no campeonato também, tá brigando aqui na parte de baixo, tá ameaçado de rebaixamento e tem um dos piores ataques da competição com apenas 20 gols, tá? A defesa sofreu 31 e o goleiro da Cremonese é um dos goleiros que mais fez defesas nesta competição. Pessoal, nesse jogo aqui eu vou recomendar a vitória da Atalanta com menos de 2,5 gols no primeiro tempo. Cremonese ataca muito pouco, a Atalanta passa grande parte dos seus jogos invicto, é o time que menos tomou gols nos primeiros 15 minutos nessa Série A do campeonato italiano, e Cremonese é um dos times que menos agridem também, do time que tem das médias mais baixas de escanteio. Eu ia recomendar uma vitória da Atalanta ao vivo, mas entrar pré nesse tipo de entrada para um jogo que tem grande chance de ficar 1-0 ou 2-0, para mim essa é a melhor pedida e a gente já fica pré mesmo. Eu ia recomendar a Atalanta ao vivo em 60, entrar pré nessa cotação aqui é muito interessante para mim. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui a equipe da Roma recebendo a equipe do Cagliari. Roma, que vive um momento de oscilação aqui, não venceu os últimos 3 jogos no total e só venceu 5 dos últimos 10, alguns dele fora de casa. Tem algumas boas vitórias, como diante do Stuttgart, que é um adversário difícil, venceu o Torino fora, mas é um time que vive um momento de oscilação também, perdendo para o Udinese aqui, não conseguindo vencer também a equipe do Panathinaikos, empatou com o Milan, que é sempre um confronto apertado. O time tem bons jogadores, boa qualidade no meio campo, mas vai enfrentar o Cagliari, que está bem estabelecido no meio de tabela, a 13 pontos da zona de rebaixamento, mas a 11 da zona de classificação europeia. Então, o Cagliari
Cagliari aqui meio que já tá com a sua participação no campeonato quase que definida, né? Mas é um time que vem crescendo de produção e que vive, como eu falei, o seu melhor momento tendo vencido 3 jogos seguidos. E não venceu o Baba, não. Venceu a equipe do Juventus dentro de casa, que é perigoso. Venceu também a Fiorentina, que tá se recuperando, e fez um sonoro 4-0 diante da equipe do Hellas Verona. A Roma está no momento aqui dentro dos 4 primeiros colocados, né? 5, tá 3 pontos da Juventus e precisa de retomar o caminho das vitórias. É um time que é muito sólido defensivamente, mas que não faz tantos gols assim, tem só 27. Cara, ele também tem uma média bem parecida, ó, com 28 gols marcados, mas com 31 gols sofridos. Então, como a Roma é muito sólida no lado defensivo, pessoal, eu acho que dá pra gente prospectar aqui 2 coisas nesse jogo e é o máximo que eu faço, tá? 8 dos últimos 9 jogos da Roma tiveram menos de 2,5 gols e a Roma não sofreu gols no primeiro tempo em 11 jogos em casa nessa Série A. E já do lado do cara, né, 8 dos 12 jogos tiveram gols dos dois times. Então eu acho que vai ser um jogo que pode sim pender a gols, mas um joguinho um pouquinho amarrado nesse início, tá? O que eu vou recomendar para vocês, pessoal, é o menos 0,25 da Roma ao vivo. Para mim, a melhor pedida aqui e a única coisa que eu faço. Se não der para entrar, se fizer gol antes e tudo mais, aí paciência, mas pré-jogo eu não vou pegar nada nesse jogo não, porque eu acho o jogo mais difícil do dia aqui, beleza? Olha aqui no Pellegrini, que costuma se sair bem diante da equipe do Cagliari, que pode ser um jogador marcador de hoje, tá? Então, para isso é hoje, pessoal. Esses são os meus palpites do dia. Para poder finalizar, vou deixar na tela aí uma tripla de artilheiros com Moreno, Scamacca e o Pellegrini da equipe da Roma. E também um bilhetinho aí de odd alta, que eu sei que vocês gostam, com vitória de Villarreal e Roma, com gols aí de ambos os times, tá? Uma cotação alta, difícil, mas acho que 2-1 nesses 2 jogos aqui é um placarzinho bem provável, beleza? Eu sou o Tiquinho, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comente com seus palpites também e a gente se vê muito em breve no próximo. Um forte abraço e boas bets nessa segunda.